Quando você era criança, o mundo parecia simples. Existiam pessoas boas, existiam pessoas ruins. Os heróis protegiam os inocentes. E no final de tudo, a justiça sempre vencia. Era bonito acreditar nisso. Talvez porque crianças precisam acreditar nisso. Precisam acreditar que existe uma ordem escondida por trás do caos. Precisam acreditar que o sofrimento possui significado. E precisam acreditar que as pessoas boas serão recompensadas. Acreditar que o amor é mais forte que o ódio. Acreditar que o mundo faz sentido. Mas crescer é descobrir que o mundo raramente faz sentido. E talvez seja por isso que a história de Suguru Geto seja tão dolorosa. Porque ela não é a história de um monstro. É a história de uma criança que acreditou demais. Porque antes de existir o vilão, antes de existir o ódio, antes de existir a tragédia, existia um garoto. Um garoto que queria proteger pessoas. Um garoto que acreditava estar do lado certo. Um garoto que acreditava que o sofrimento tinha um propósito. Porque quando olhamos para Geto no presente, vemos alguém consumido pela escuridão. Mas quando olhamos para Geto no passado, vemos alguém muito parecido conosco. E talvez seja por isso que assusta. Porque é fácil odiar monstros. Difícil é perceber que monstros já foram crianças. Difícil é perceber que monstros já tiveram sonhos. Difícil é perceber que monstros já acreditaram no bem. Quando somos pequenos, carregamos uma espécie de inocência invisível. Acreditamos nas pessoas. Acreditamos nas promessas. Acreditamos que esforço gera recompensa. Acreditamos que bondade gera bondade. Acreditamos que o mundo retribui aquilo que entregamos. Mas a vida possui uma maneira cruel de destruir essas certezas. Não de uma vez, mas lentamente. Porque decepção após decepção, ferida após ferida, até que um dia você percebe que não está mais olhando para o mundo da mesma forma. E foi exatamente assim que aconteceu com Geto. Ele passou a vida protegendo pessoas que nem sequer sabiam seu nome, arriscando sua própria vida para salvar desconhecidos, lutando contra maldições que nasciam justamente da maldade humana. E durante muito tempo ele aceitou isso, porque acreditava que era o seu dever, porque acreditava que era correto, porque acreditava que havia significado em seu sacrifício. Mas existe um limite para aquilo que um coração consegue suportar. Existe um limite para quantas vezes alguém consegue se doar sem receber nada em troca. Existe um limite para quantas injustiças alguém consegue testemunhar sem começar a questionar tudo. E talvez o verdadeiro começo da queda de Geto não tenha sido um evento específico. Talvez tenha sido uma pergunta. Porque algumas perguntas são mais perigosas do que qualquer maldição. Algumas perguntas têm o poder de destruir uma vida inteira. E a pergunta que destruiu Geto foi simples. Simples e devastadora. Por que estamos protegendo pessoas que criam o próprio sofrimento? A partir desse momento, algo mudou. Não imediatamente, não de forma visível, mas profundamente. Como uma rachadura surgindo de um vidro, pequena no início, quase imperceptível, mas destinada a crescer. Porque toda tragédia começa assim. Não com um grito, mas com uma dúvida. Não com uma explosão, mas com uma rachadura. E quanto mais Geto observava o mundo, mais essa rachadura aumentava. Ele via crueldade, via egoísmo, violência, pessoas destruindo umas às outras. E começou a sentir algo que muitos de nós já sentimos em algum momento da vida. Cansaço. Não físico, mas espiritual. O cansaço de acreditar, o cansaço de esperar, o cansaço de enxergar beleza onde só existe dor. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez não com a intensidade de Geto, mas em algum momento quando alguém que você amava te decepcionou, quando uma amizade terminou, quando percebeu que o mundo não era tão justo quanto você imaginava.
quando descobriu que ser uma boa pessoa não garante um final feliz. São nesses momentos que a inocência morre. E quando a inocência morre, algo precisa ocupar o espaço que ela deixou. Algumas pessoas escolhem a esperança, outras escolhem o cinismo. Goethe escolheu o vazio, porque o vazio possui uma característica sedutora. Ele promete proteção, promete que você nunca mais será decepcionado, promete que nunca mais irá sofrer, promete que nunca mais precisará acreditar. Mas toda promessa do vazio é uma mentira, porque o vazio não elimina a dor. Ele apenas elimina a capacidade de sentir qualquer outra coisa. E aos poucos o garoto que queria salvar o mundo começou a desaparecer. Não porque ele era fraco, mas porque estava cansado. Cansado de carregar um peso que ninguém via. Cansado de lutar por pessoas que jamais entenderiam seu sacrifício. Cansado de procurar significado em um mundo que parecia ter perdido o próprio significado. E talvez seja exatamente isso que Goethe se torna tão humano. Ele não caiu porque ele era mau. Ele caiu porque ele estava ferido, profundamente ferido. E algumas feridas não sangram, elas apenas mudam a forma como enxergamos o mundo. Talvez seja por isso que tantas pessoas não perceberam a queda do Goethe, porque a maioria das tragédias acontece em silêncio. Não existe uma música dramática, não existe um aviso, não existe um dia específico em alguém que acorda e decide abandonar tudo aquilo que acreditava. As pessoas simplesmente vão mudando. E elas mudam pouco a pouco, até que um dia olham para trás e não reconhecem mais quem eles eram. E talvez a pior parte seja que enquanto isso acontece, elas continuam sorrindo. E continuam conversando, continuam vivendo. Por fora tudo parece igual. Até que por dentro alguém já morreu. Goethe ainda caminhava ao lado de Gojo. Ainda realizava missões, ainda fazia aquilo que sempre faz. Mas seu coração já não estava no mesmo lugar. Porque existe uma diferença enorme entre fazer algo por convicção e fazer algo por obrigação. Durante anos, Goethe acreditou. Depois, apenas continuou. E quando a fé se transforma em rotina, o vazio começa a encontrar espaço para crescer. Talvez seja por isso que a amizade entre Gojo e Goethe seja tão fascinante, porque eles eram opostos, mas não da forma que as pessoas imaginam. Gojo era o mais forte, mas Goethe era aquele que dava sentido à força. Enquanto Gojo possuía o poder, Goethe possuía a direção. Enquanto Gojo enxergava o mundo através da capacidade, Goethe enxergava através dos valores. E durante muito tempo, eles se equilibram, como duas metades de uma mesma ideia. Mas existe algo cruel sobre carregar valores. Eles podem ser destruídos. O poder pode ser medido, pode ser treinado, pode ser fortalecido, mas os valores vivem dentro da alma. E quando a alma quebra, não existe técnica capaz de consertá-la. Então aconteceu a Manai. E talvez esse tenha sido o momento em que o mundo finalmente venceu. Porque até então Goethe ainda acreditava que existia lógica em seu sofrimento, ainda acreditava que os sacrifícios serviam para alguma coisa, ainda acreditava que proteger os outros fazia sentido. Mas quando Amanai morreu, algo dentro dele fez a mesma coisa. Não foi apenas uma pessoa, foi uma ideia, uma esperança, uma visão inteira de um mundo. Porque às vezes não choramos apenas por quem perdemos. Choramos pela versão de nós mesmos que existia antes da perda. E Goethe jamais voltou a ser aquele garoto. Jamais voltou a ser aquele jovem. Jamais voltou a enxergar a vida da mesma maneira. A partir daquele momento, ele começou a fazer algo extremamente perigoso. Começou a procurar respostas para a sua dor. E não existe nada mais perigoso do que uma pessoa machucada procurando significado. Porque quando estamos feridos, não buscamos a verdade. Buscamos algo que faça a dor parecer suportável. E foi exatamente isso que aconteceu. Goethe não encontrou a cura. Encontrou justificativas, não encontrou paz. Encontrou uma direção para sua raiva. E a raiva é sedutora. Porque ela simplifica o mundo, transforma os problemas
complexos em inimigos, transforma sofrimento em vingança, transforma tristeza em propósito. Durante muito tempo, Geto acreditou que precisava salvar pessoas. Depois, passou a acreditar que precisava salvar o mundo delas. E essa é uma diferença gigantesca, porque o momento em que começamos a enxergar seres humanos como problemas, já estamos nos afastando da nossa humanidade. Mas o mais trágico sobre Geto não é aquilo que se tornou, é aquilo que poderia ter sido. Porque existe uma versão daquela história onde tudo termina diferente. Uma versão onde ele encontra ajuda. Uma versão onde ele compartilha sua dor. Uma versão onde ele não precisa carregar tudo sozinho. Mas a vida raramente nos mostra essas versões. Ela mostra apenas o caminho que escolhemos. E Geto escolheu caminhar sozinho. Talvez porque acreditasse que ninguém seria capaz de compreendê-lo. Talvez porque acreditasse que ninguém sentiria o mesmo peso. Talvez porque no fundo já tivesse desistido de ser compreendido. E quantas pessoas não fazem exatamente isso? Quantas pessoas não constroem muralhas invisíveis ao redor do próprio coração? Quantas pessoas não fingem estar bem enquanto desmoronam por dentro? Quantas pessoas não se afastam justamente quando mais precisam de alguém? Porque admitir dor exige coragem, admitir fraqueza exige coragem, pedir ajuda exige coragem, e às vezes é mais fácil transformar tristeza em raiva. É muito mais fácil culpar o mundo, é muito mais fácil endurecer, mas endurecer não é o mesmo que curar, e nunca foi, nunca será. Uma pedra não sente dor, mas também não sente amor, não sente alegria, não sente esperança, e aos poucos Geto foi se tornando exatamente isso, alguém capaz de ter se ferido, mas também capaz de voltar a acreditar. E talvez seja por isso que sua história seja tão triste, porque no fundo ele continuava procurando a mesma coisa que procurava quando era criança: sentido. Tudo aquilo que começou por causa disso. A criança que observava o mundo queria entender por que as pessoas sofriam. O jovem feiticeiro queria proteger aqueles que sofriam, e o homem que se tornou vilão queria eliminar a causa do sofrimento. O objetivo nunca mudou, o que mudou foi o caminho. E essa talvez seja a reflexão mais assustadora de todas. Boas intenções não garantem bons destinos. Você pode começar com amor e terminar consumido pelo ódio. Pode começar tentando proteger e terminar destruindo. Pode começar buscando a luz e terminar perdido na escuridão. Porque não são apenas nossos objetivos que definem quem somos, mas também os caminhos que escolhemos para alcançá-los. E é aqui que a história de Geto deixa de ser apenas uma história. Porque todos nós carregamos pequenas versões dessa luta por dentro de nós. Todos nós já fomos decepcionados, todos nós já sentimos injustiça, todos nós já questionamos a vida, todos nós já olhamos para o mundo e pensamos: por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que existe tanta dor? Por que existe tanta crueldade? Por que algumas feridas parecem não fazer sentido? E talvez a diferença entre nós e Geto não seja nas perguntas, mas nas respostas. Porque algumas respostas nos aproximam das pessoas, enquanto outras nos afastam. Algumas respostas nos tornam mais humanos, enquanto outras nos transformam em algo irreconhecível. E talvez a maior lição de Geto seja justamente essa: não permita que a sua dor decida quem você vai se tornar, porque a dor fala alto, muito alto, mas ela não deve ser a única voz que você escuta. Escute também aquelas que te amam. Escute também suas memórias felizes. Escute também a criança que você foi um dia. Aquela criança que acreditava no mundo. Aquela criança que acreditava nas pessoas. Aquela criança que ainda enxergava beleza onde você enxerga apenas cicatrizes. Porque crescer não deveria significar abandonar a esperança. Deveria significar protegê-la. Mesmo quando ela parece frágil. Mesmo quando ela parece pequena. Mesmo quando tudo dentro de você
diz para desistir. E talvez seja exatamente por isso que continuamos lembrando de Geto. Não porque ele era um vilão, mas porque ele representa uma pergunta. Uma pergunta que acompanha muitos de nós durante a vida inteira. O que acontece quando alguém perde a fé no mundo? Talvez a resposta esteja diante de nós o tempo inteiro. Porque quando uma pessoa perde a fé no mundo, ela começa a perder a fé em si mesma. E quando perde a fé de si mesma, começa a acreditar que não existe mais nada que vale a pena existir. Mas existe, sempre existe. Mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas noites mais longas, mesmo quando tudo parece perdido, existe algo de nós que merece ser protegido. E talvez essa é a verdadeira tragédia de Suguru Geto. Ele passou a vida inteira tentando salvar alguma coisa, mas nunca percebeu que a primeira coisa que precisava ser salva era ele mesmo. E talvez enquanto assistimos sua história, a pergunta não seja quem Geto se tornou. Talvez a pergunta seja: o que dentro de nós estamos deixando morrer? Porque monstros não nascem monstros. Primeiro, eles foram crianças. Primeiro, eles tiveram sonhos. Primeiro, eles acreditavam. E talvez a forma mais bonita de honrar essa história não seja julgando sua queda, mas protegendo a nossa própria luz antes que ela desapareça também. Porque no fim, Geto não é uma história sobre ódio. É uma história sobre uma esperança que se perdeu no caminho. E talvez a coisa mais corajosa que podemos fazer seja continuar acreditando, mesmo depois de todas as razões para desistir. Talvez a parte mais triste da história de Geto não seja o que ele se tornou, mas quem ele era. Porque antes do ódio, existia a esperança. Antes da escuridão, existia a luz. E antes do vilão, existia apenas um garoto tentando entender o mundo. E talvez seja por isso que a sua história dói tanto. Porque em algum momento da vida, todos nós já fomos essa criança. A criança que acreditava, que sonhava. A criança que enxergava a beleza nas pessoas. Mas crescer é perigoso. Porque o mundo vai tentar arrancar isso de você. Ele vai te decepcionar, vai te machucar, vai te dar motivos para desistir, motivos para endurecer, motivos para você parar de acreditar. E é exatamente nesse momento que a história de Geto deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre nós. Porque a pergunta não é se você vai sofrer. A pergunta é: o que você vai fazer com a dor quando ela chegar? Vai deixar que ela transforme seu coração em pedra? Ou vai continuar acreditando mesmo com todas as cicatrizes? Porque no fim, a diferença entre a luz e a escuridão não está na quantidade de sofrimento que carregamos, está naquilo que escolhemos proteger dentro de nós. E talvez a coisa mais valiosa que um ser humano pode proteger seja aquela criança que um dia acreditou que o mundo podia ser um lugar bonito. Então, quando esse vídeo acabar, eu quero que você se lembre de uma coisa: monstros não nascem monstros. Primeiro, eles tiveram sonhos. Primeiro, eles tiveram esperança. Eles acreditaram. E talvez a maior vitória da sua vida não seja conquistar algo grandioso. Talvez seja não deixar que o mundo roube a sua luz. Porque Geto perdeu a dele. Mas você ainda tem a sua. E quando ela existir, ainda existe a esperança. Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Antes do vídeo acabar, eu queria falar que a gente tem uma área de membros. E todo vídeo eu vou dar um salve pros membros ou citar eles em algum momento do vídeo. Então, o primeiro salve para a primeira membra do canal vai para Lissa_123, que tá sendo a primeira membra do canal. Se você quer se tornar membro, quer ter vídeos exclusivos, prioridade nos vídeos, dê um salve aqui.
nos vídeos públicos aqui. Vai ter lives, vai ter um monte de coisa legal lá na área de membros, então se torne membro. É baratinho pra você apoiar não só o criador, mas ter uma experiência diferente no canal. Se você gosta do projeto, é só ir do lado do botão de inscrever-se. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Temos uma série de vídeos aí no canal. E se você não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve. E é isso, muito obrigado. E até a próxima.